Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você que me assiste. Sou o aluno Luiz Vitor Andrade Lindoso, do curso de Licenciatura em Letras da Universidade Federal do Maranhão, Polo Viana Maranhão. Estarei ministrando a aula de literatura brasileira no que tange ao quinhentismo, tá bom? Estou com um plano de aulas em mão, acredito que seja necessário falar alguns pontos relevantes dele. Os objetivos: aprender os conceitos e características sobre os temas, referentes ao quinhentismo, conhecer a historicidade da literatura brasileira de maneira simples e breve, até chegar no quinhentismo, até sobre a era colonial, tá? Identificar nas produções características da época. O conteúdo é o quinhentismo, os recursos, quadros, giz, pincel, notebook, lápis, caneta, data show, tá? E a avaliação os discentes serão avaliados à medida que participarem e tiver um engajamento, Eu vou observar o engajamento e vai ter uma atividade participativa com questionamento no final do slide, tá bom? Bom, turma, o que é quinhentismo, certo? Mas antes de entender o que é quinhentismo, vamos entender o que é literatura. Eu trouxe uma frase de Afrânio Coutinho, nosso crítico literário, tá? Ele foi crítico literário, também foi membro da Academia Brasileira de Letras, mais precisamente a 33ª cadeia. Ele disse o seguinte: a literatura é assim, a vida parte da vida, não se admitindo possa haver conflito entre uma e outra. Através das obras literárias, tomamos contato com a vida nas suas verdades eternas, comuns a todos os homens e lugares, porque são as verdades da mesma condição humana. O Afrânio Coutinho, eu trouxe ele porque ele traz um conceito belíssimo sobre o que é a literatura. Bem na cabeça do parágrafo, ele fala que a literatura é assim, a vida parte da vida, ou seja, é um recorte da vida, ou seja, um recorte da realidade. A literatura nada mais é do que uma manifestação, tá, artística humana, tá? E ele complementa no final: comuns a todos os homens e lugares, ou seja, não há barreiras para a literatura. A literatura, ela alcança o inalcançável, ela alcança tudo, ela vai descrever tudo, apenas tudo. E aí, partindo do pressuposto que a gente entende que a literatura, a produção a partir da literatura, por trás da literatura, o entender da literatura, a gente vai entender agora um pouco do contexto histórico até chegar no quinhentismo, porque o quinhentismo ele acontece nesse contexto histórico, na verdade, tá bom? E a gente tem o Brasil em 1500, que eu destaquei pelo slide, a era colonial, era nacional, que diz respeito a uma divisão da literatura brasileira, era colonial e era nacional. A era colonial, ela vai dizer respeito de um período de 1500 do descobrimento, tá, até 1808. E a gente vai ter o quinhentismo nela, o arcadismo e o barroco, tá bom? E na era nacional, a gente vai ter as escolas literárias, romantismo, realismo, modernismo, pré-modernismo, parnasianismo, entre outras, tá? Que vale a pena depois procurar e estudar um pouco sobre elas. E nesse momento a gente está no Brasil colonial, que é o Brasil das grandes navegações, tá? Uma terra de Santa Cruz, como alguns mais à frente do slide a gente vai ver que fala, que é uma terra rica, muito rica, variáveis, uma diversidade muito grande na fauna, na flora, tá? Enorme nisso tudo. O Brasil em 1500, por que ele é datado de 1500? Porque é quando a Carta de Pero Vaz Caminha é datada, é assinada, em maio de 1500 e mandada ao rei Dom Emanuel, tá? E por que foi mandado? Porque o quinhentismo ele é conhecido pela era, é um momento, não é uma escola literária o quinhentismo, tá? Ele foi um momento onde
que se teve uma produção descritiva, intensamente descritiva, informativa, do que os visitadores, do que os jesuítas, do que os escrivães, do que os próprios cronistas viram nas terras novas encontradas aqui na América, né, na América do Sul, o que eles encontraram aqui. Então essa rica produção deles, intensamente descritiva, não precisando haver uma estética tão avassaladora, é o quinhentismo. E a gente tem aqui no slide o quinhentismo a partir de 1500, ele vai até 1601, tendo seu surgimento no decorrer do século XVI, marcado pelas produções que destacavam o Brasil como terra inédita conquistada, tá bom? E é importante a gente entender que o quinhentismo ele vai dar início aos processos literários no Brasil, mas só 100 anos depois, porque está acontecendo o quê? O processo de descoberta dessas novas terras, desse povo, dos índios, da língua dos índios, de toda essa produção, de toda essa riqueza encontrada aqui, essa biodiversidade, de tudo que foi encontrado, tá? E aí a gente tem bem aqui embaixo, na parte inferior do slide, na parte esquerda inferior, literatura de informação, literatura dos jesuítas. Por que essa literatura de informação? Porque foi um momento de produção muito descritiva, rica em adjetivos, superlativos. Ah, professor, não sei o que é um adjetivo. É aquilo que caracteriza um objeto, caracteriza uma coisa, tá? Por exemplo, aquela terra é bela, um adjetivo, bela, tá? E qual é o superlativo? O belíssima. Se eu dissesse aquela terra é belíssima, era belíssima, tá? Só esse bizu rapidinho. Então, muito descritivo, muito intensamente descritivo, às vezes exagerado demais, justamente por esse superlativo, né? Esse grau superlativo das coisas. E a gente tem a literatura dos jesuítas, que ela é muito rica nesse processo, porque ela traz a figura do padre José de Anchieta. Anchieta, ele foi o único padre que não quis, né? Ele não quis impor o conhecimento dele, do que ele trouxe sobre os nativos, os índios. Ele fez o quê? Ele primeiro ouviu as partes, né? Entendeu a cultura do índio e quer saber, mas eu vou ensinar. Você quer saber como é que é essa minha cultura? Tá aqui. E ele foi o primeiro, ele foi o único, na verdade, não foi o primeiro mesmo, a fazer uma transcrição, ou seja, fazer um dicionário do tupi, tá? Para eles entenderem, se comunicarem melhor, ter uma comunicação muito mais fluente, mas isso com o tempo, tá bom? Não foi com o tempo, não foi uma coisa instantânea. Eu fiz assim com o tempo, mas é tempo, certo? E no próximo slide a gente vai ver algumas características do quinhentismo, além dessas que eu já falei. Crônica de informação ou crônicas de viagem. É importante entender que o quinhentismo vieram viajantes, cronistas e jesuítas, tá? Essas crônicas de informação, elas são ricas em detalhes, muito descritiva, tá? A ponta do lápis, a cor daquilo que foi passado, nossa, aquela palmeira, é abundantemente linda e belíssima aos olhos de quem a vê. Esse tipo de... Eles tinham uma fidelidade descritiva das crônicas de viagem. E claro que durante a navegação haviam relatos, né, que super, mega, hiper desvinculados da realidade. É quase impossível de entender nas navegações. Texto de caráter documental e religioso, tá? Esse texto documental e religioso porque ele tem um valor, justamente o valor de documentar aquilo, e religioso porque isso traz mais para a parte da literatura jesuítica, que eles vieram realmente para fazer um processo pedagógico, catequético, tá? Digamos assim, que é ensinar o índio o catolicismo, doutrinar. Isso é o que eles vieram fazer, de forma pedagógica. Por isso, esse caráter religioso, porque trouxe em si os jesuítas a forma de... Porque os índios, para quem não lembra, os nativos, eles eram politeístas, eles acreditavam no deus da água, no deus do fogo, tudo para eles era um deus.
E já o jesuíta, que era instruído, católico, ele vem ensinar que aquilo ali era o errado e o dele era o certo. Praticamente é isso, em mínimas palavras. Uso de uma linguagem simples, certo? Descrição e exaltação à terra. Nossa, por que eu não vou fazer uma descrição e exaltação à terra, uma conquista, né, para o povo português, para o rei Dom Manuel? Uso exagerado de adjetivo e superlativo, já falei. Literatura pedagógica, poesia didática e teatro pedagógico. Os catequistas, eles até teatro fizeram com os índios. Tentaram, né, na verdade, ensinar o que é a dramatização, acho que o teatro mais precisamente dito. E a gente tem representantes, né, da literatura de informação, tá aí no slide. Pedro Lopes, eu até separei uma coisa legal sobre eles, que é bem didático, eu gosto bastante deles. O Pero Lopes de Souza, ele escreveu o Diário da Navegação, né? Ele foi escrito quando ele veio com o irmão dele, tá? Para uma expedição aqui em 1500 em 1530. Em 1532 ele atracou lá em Portugal, que a gente tem datação. E ele veio com o irmão dele, o Afonso de Souza, né? Martim Afonso de Souza. E a gente tem no slide o Pero de Magalhães, Gândavo. O Gândavo, ele foi interessante porque ele explica em 14 capítulos, nos primeiros logo de início, sobre a terra de Santa Cruz, que é uma menção que ele faz, porque quando chega, como foi escrita 70 anos depois de Pero Vaz Caminha, porque isso aqui é de 1576, tá? E Pero Vaz Caminha foi em 1500, datação de 1500. Então quer dizer que ele teve um estudo, teve acesso àquela carta, e ele faz menção à terra de Santa Cruz, que ele até fala na sua obra, que é o Tratado da Província do Brasil e História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos de Brasil. Ele faz essa alusão aqui porque quando os jesuítas eles chegam aqui no Brasil, houve uma cena em que eles hasteavam uma cruz, e ali ele chamou de terra de Santa Cruz. Por isso ele fala que vulgarmente chamamos de Brasil. Isso, detalhes do que ele escreveu. E aí a gente tem o Fernão Cardim, tá? Que ele também publicou algo ali por volta de 1587, que foi a narrativa epistolar e tratado das terras, né, e das gentes do Brasil. Ele foi missionário português, tá bom? E temos o Gabriel Soares de Souza também, que teve como obra o Tratado Descritivo do Brasil em 1587 também, publicado. E a gente tem, né, os representantes da literatura dos jesuítas e de catequese, na verdade, que a gente pode encontrar como literatura dos jesuítas e catequese, é a mesma coisa, que é o padre Manuel de Nóbrega e o padre José de Anchieta. Grande destaque ao padre José de Anchieta nessas produções e relatos da literatura no que diz respeito à catequese. Então, o que temos aqui? O quinhentismo, ele diz respeito à descoberta. Foi o período de descoberta do Brasil. Não é uma escola literária, porque a produção que havia aqui, ela ia toda para Portugal, e na verdade não eram brasileiros que faziam. Foram os cronistas que vieram de Portugal e de outras terras, de outros povos, de outros países, que fizeram esses relatos. A grande maioria enviada para o rei de Portugal, Dom Emanuel. O quinhentismo é isso, não é uma escola literária, ele era uma parte da história, tá? É um momento da história, o descobrimento do Brasil, né, as produções que eram feitas pelos jesuítas, pelos escrivães e enviadas ao rei Dom Emanuel. Espero que tenham gostado da aula. Eu deixei um slide aqui, bons estudos e umas questões bem simples, os exercícios, né, o que é literatura, eu trouxe para você, fácil de responder. Quais são as características do quinhentismo? Coloquei lá. Cite 3 autores e 3 obras do período, que é o período do quinhentismo, tá bom? Um abraço forte, espero que todos tenham gostado. Tchau.